Não, eu até queria, enfim, comentar do programa de TV, né, na Globo, com grande visibilidade. Você também trabalhou na GNT. Eu acho que abriu portas também para muitos outros profissionais da área começarem a atuar em programas desse tipo, né, enfim, na TV aqui no Brasil. Fala um pouco desse teu papel, né, na comunicação e desse legado também que você deixa para essas pessoas, né, que hoje estão na TV. Eu acho que quando a gente começou lá atrás, né, o Lar Docilar era o primeiro programa que falava de transformação das casas, né, e dessas casas desse Brasil profundo, dessa casa da periferia. Esse número, né, que a gente tem, assim, eu acho que são mais de 70% das moradias do brasileiro que não tem nem saneamento e nem estrutura real, né? Então, quando a gente fala de casa, a gente fala de uma parcela mínima de um Brasil, né? Nós, né, que estamos nesse lugar de privilégio, né? E eu comecei a entrar nessas casas e olhar, porque esse era o meu barato, sempre foi o meu barato. Eu brincava lá atrás que o meu sonho era desenhar móveis para Casas Bahia, na forma de democratizar, né, esse objeto que entra na casa das pessoas, o que a Casas Bahia vendia naquela época, inclusive, não cabia na casa das pessoas, né? Então não tinha um entendimento, né? Era muito mais uma forma, era um banco, uma forma de pagar, e ganhava de graça o móvel que tinha sido comprado, mas que não era o móvel que estava vendendo, né? Enfim, questões. Mas aí eu comecei nesse lugar do programa, né, de trazer dignidade dentro do espaço da casa, que é mínimo, que não é luxo. Você ter uma casa com quarto, com sala, com porta, com uma cozinha, isso não tem luxo. E quando isso vai para a televisão, e numa televisão que tem essa dimensão, e quando a gente está falando de um público que a maioria não tem essa casa, começaram a olhar, achar que eu era mágico, que eu fazia milagre. Só que eu não estava fazendo milagre nem fazendo mágica nenhuma. Eu estava simplesmente da minha profissão, né, no lugar do meu estudo, criando possibilidades de visão de espaços e de qualidade, né? E de dignidade. Dignidade, é mínimo, né? E aí para mim, o exercício do programa era muito esse. O programa virou um sucesso, né? Um monte de patrocinadores. Eu também comecei a fazer muita campanha, e aí a comunicação entrou e deu certo, né? Assim, tem um lugar meu assim que eu fico à vontade, né? Nessa relação com câmera, porque eu tô fazendo o que eu tô fazendo, né? O que eu sei fazer. Não tava fazendo nada diferente. E eu acho que isso virou uma grande... E claro, né, pela televisão isso dá muito ibope, dá muito certo, isso gera muitas possibilidades e traz também esse lugar tanto de criar outros programas que trabalham com outras perspectivas, né, outras narrativas, mas que fala para públicos diferentes e que é maravilhoso, né? Hoje a gente vê assim uma infinidade de programas, né? O próprio YouTube possibilita isso, né? As mídias, né, são outras, né? Não é mais o canal fechado, então você vê pessoas fazendo um trabalho maravilhoso, né, de educação, o próprio Maurício Arruda, a Doma, né, a Patrícia e tantos outros, né, que estão por aí, que não são nem da televisão, o próprio Fetiche, né, o Paulo Biak, eu acho maravilhoso, mas não é mais meu lugar hoje. A minha comunicação, não me vejo mais fazendo isso, assim. A gente fica triste. Mas tem gente fazendo tão melhor que eu, tão mais legal, assim, e de outra pegada, porque o meu lugar hoje é outro. Até posso voltar a fazer algo de comunicação, mas ele vai estar vinculado nessas relações, né, com a comunidade mesmo, né, com... Aquela temporada que você fez do Decora, eu nunca vou esquecer aquela casa, que era uma casa comunitária, que morava um monte de gente. Eu acho que, né, apresentou uma ideia pra gente que não fazíamos ideia, e depois você percebe o quanto era comum, e é você que não tá atento àquilo, né? Isso era muito legal, assim. Isso é muito legal, você ver as possibilidades, né, de viver e de se relacionar, de agir. Portanto, que foi... No meio do Decora, eu dei um tempo de A Gente Transforma. Que eu tava num lugar que eu não... Tava bem amarrado, eu tava bem obcecado e a coisa meio não caminhava. E aí eu fui pro Decora, e o Decora me engoliu. Porque aí eu vou de corpo e alma, mergulhei no Decora, e era só Decora. E aí foi muito interessante, porque nesse momento do Decora, paralelo a isso, apareceu a Fundação Bradesco para fazer o projeto das moradas, que é um projeto que ficou muito representativo dentro do escritório, e para nós, assim, né, da forma, porque eu consegui colocar o que eu fazia no A Gente Transforma nas comunidades, num projeto de arquitetura.
me relacionando com quem ia usar esse edifício, aonde ele com quem ele se relacionava esse edifício, qual o contexto dele. E aí eu fui fazendo a própria metodologia do que eu fazia com a comunidade num edifício com um fim. Conta um pouquinho pra gente desse projeto. Esse é as moradas, né, de Canoanã, que é da Fundação Bradesco, que são… A Fundação Bradesco, ela são escolas, né, do Brasil todo, e ela tem 2 internatos, que fica no Brasil Profundo, onde as crianças não conseguem ir e voltar todo dia para sua casa. Então, elas passam praticamente dos 7 aos 18 anos nessa escola, indo uma vez por mês para a casa dos pais. É uma loucura. 1.200 crianças num espaço, numa fazenda, onde os professores, todas as pessoas vivem também naquele grande Big Brother, né? 1.200 crianças, e a maioria é criança. Então, quem vive naquela fazenda, a maioria, as pessoas é só criança, certo? E aí tem os professores, os pedagogos, os médicos, cozinheiros, mas é uma parcela muito menor do que 1.200, então é uma alucinação. E aí a direção estava questionando que ela queria mudar, e isso tinha que ser diferente, era né, a questão da qualidade da vida dessas crianças, né, da relação com o trabalho. E aí a gente foi fazer o projeto com as crianças, né? Eu convidei fiz collab com um outro escritório de arquitetura, que é o Aleph Zero, e a gente foi fazer uma imersão. E aí, primeiro que a gente entendeu que as crianças não falavam que elas dormiam elas falavam que elas dormiam na escola. Falei, bom, se elas passam dos 7 aos 17, aos 18 anos num espaço e elas acham que é escola, é isso que a gente tem que mudar. Então a gente lançou um festival. Do mesmo jeito que eu fiz o festival lá na comunidade, a gente fez o festival Canoanã é minha casa. O que faz Canoanã ser a minha casa? Então a gente teve, na primeira viagem, até a viagem do projeto, 1 mês. Então a gente entregou para toda a escola, né? Os professores, todo mundo entrou dentro do esquema, né? A diretoria topou de eu fazer o projeto a partir da metodologia do Agente Transforma, né, nos processos, na cocriação com as crianças. E aí entrou durante 1 mês do currículo escolar das crianças esse tema. Então, na arte, na música, na educação física, sempre levava esse tema, Canoanã é minha casa, o que faz Canoanã ser minha casa, para apresentarem para nós, quando a gente voltou para ficar 20 dias para fazer junto com eles esse processo das moradas. E aí teve teatro, exposição de foto, enfim, teve os festivais. E aí, com as crianças, a gente foi entendendo quantos eles imaginavam, assim, em convenções, eram 1.200 crianças, a gente fazendo, perguntando quantas crianças por quarto a gente quer. É tudo consenso, era em consensos. Aí, todos jogaram 6, queremos 6. Aí, falou 6? É 6, tudo bem. Aí, no próximo dia de workshop, eu separei 5 grupos de 10 crianças, de idades variadas, de anos variados, né, gêneros variados, e pedi para eles ocuparem o espaço a partir do corpo, de quanto eles imaginavam de espaço a partir do corpo deles, que eles ocupariam 6 crianças num quarto, com banheiro, com o que eles imaginavam. Cada desses 5 grupos, cada um estava num canto. Os 5 grupos ocuparam o mesmo espaço. O mesmo espaço. A partir desse espaço, falei, é isso, não vou questionar. Aí fui lá, a gente passou a limpo essa medida e dava 3 beliches, dava banheiro, dava tudo exatamente como tinha sido programado. A partir daí a gente tinha um módulo. Esse aqui é o módulo. Aí no dia seguinte, vamos fazer aula de matemática. Se aqui cabem 6, cada espaço a gente vai precisar ter 600 crianças. Quantos bloquinhos desses a gente precisa? Vamos recortar. Aí eles fazem a conta, recortam. De que forma a gente coloca isso no espaço? Um em cima do outro? Vai virar um prédio. Espalha tudo, vai ficar complicado. De que forma vocês imaginam? E aí a gente apresentava referências, né? De pátios, de praças, de projetos de arquitetura que tinha essa referência. E aí aí a gente separava 3 grupos, aí cada um fazia uma ideia, aí trocava entre eles, né? E cada um defendia o projeto que não era o que tinha feito. E o que está construído lá é uma disposição que um dos grupos resolveu. E aí a gente ia, claro, né, na materialidade, na técnica, mas o que está lá hoje de espaço, resolução de espaço, foi pensado junto com as crianças.
É a maior construção de madeira da América Latina, né? Aí a gente fez a estrutura esbelta, que na verdade é uma grande cobertura, né? Que remete muito a essa tecnologia ancestral das casas brasileiras de verdade, antes do Brasil ser Brasil, né? Que são as casas dos povos indígenas, né? Que faz uma grande cobertura para se proteger das intempéries. O que a gente precisava era isso, uma grande cobertura, né? Um plano gigante. E esses blocos, né? Se relacionando embaixo, né? Nesses espaços com as praças. Aí os jardins são todos com espécies nativas, né? São microflorestas que criam uma circulação, né? De temperatura. A construção foi feita de adobe, de solo-cimento, que remete à casa dos avós dos avós deles que chegaram lá, que a gente foi fazer uma pesquisa, né, dessas moradas antigas, né, das moradas dos avós, que são feitas de barro, de terra, mas que eles não reconhecem isso como valor, né, isso é uma casa pobre ainda, mas aí, o sistema de ventilação que a gente tem em Canoanã é da casa dos avós dessas crianças. E aí era muito interessante, assim, né? Porque no processo eu ia lá sempre conversando com as crianças, né? Sempre fazendo essas reuniões, essas assembleias, né? E aí uma das perguntas, a primeira pergunta da primeira criança, quando eu estava apresentando o projeto que a gente ia fazer com solo-cimento, que era barro, que ia trazer conforto térmico, tarará, a criança levanta a mão e eu falei, nossa, que legal, o que ela vai perguntar agora aqui, né? Mas a casa não vai derreter se é de barro? Que graça! Não, aí vai, explica.